dia, paz e bem. Alegria de chegar até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Hoje, dia 26 de outubro, quinta-feira, dando continuidade com as reflexões da 29ª semana do Tempo Comum, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 49 até 53. Disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Veja, meus caros irmãos e irmãs, num estilo, obviamente, profético, Jesus ele resume toda a sua vida com essas palavras fortes, insólitas. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como eu gostaria que já tivesse aceso. De que será que Jesus está aqui querendo falar? O fogo que arde no seu interior é a paixão por Deus, a compaixão por aquelas pessoas que sofrem. E Jesus atrai e queima, perturba, purifica, e ninguém poderá segui-lo com o coração apagado ou então com uma piedade entediada. A palavra de Jesus, ela faz arder os corações. Ela se oferece amistosamente, sim, aos mais excluídos, desperta a esperança em todas as pessoas. Quando a gente lê os evangelhos, desperta a esperança nas prostitutas, confia nos pecadores mais desprezados, luta contra tudo que faz mal ao ser humano. Jesus combate os formalismos religiosos, os rigores desumanos, as interpretações estreitas da lei. E nada nem ninguém poderá acorrentar a sua liberdade para fazer o bem. Nunca poderemos segui-lo vivendo numa rotina religiosa ou então no convencionalismo do correto. Jesus, ele inflama os conflitos e não os apaga, não esconde. Ele não veio trazer uma falsa tranquilidade, mas tensões, confrontos, divisões. Mas quando eu digo isso é no bom sentido, porque Jesus ele não quer ninguém em cima do muro. Ou se assume com convicção, ou não se assume o seu seguimento. E isso pode trazer conflitos, divisões. Então, na verdade, introduz o conflito no nosso próprio coração. Não podemos defender-nos da sua chamada por detrás do escudo dos ritos religiosos ou então das práticas sociais. Nenhuma religião nos protegerá do seu olhar. A gente até pode dizer assim, nenhum agnosticismo vai nos libertar do seu desafio. Então Jesus ele está a nos chamar para viver em verdade e a gente amar sem egoísmo. Ressuscitado para uma vida nova, o seu espírito ele continua a arder ao longo da história. Os discípulos de Emaús sentem, quando a gente lê aquela passagem, ela sempre nos motiva, porque eles sentem arder nos seus corações quando ouvem suas palavras enquanto eles estão caminhando junto com Jesus. Então a pergunta que esse trecho do Evangelho lhe nos remete é: onde que é possível sentir hoje esse fogo de Jesus? Quando que ardem os nossos corações ao acolher o seu Evangelho? Onde que se vive de forma apaixonada,
seguindo os seus passos. Embora a fé cristã ela parecesse extinguir-se hoje entre nós, o fogo trazido por Jesus ao mundo, ele continua a arder sobre as cinzas. E nós não podemos deixar que se apague. Ninguém. Cada um de nós temos que fazer arder. Porque sem fogo no coração, não tem como a gente seguir Jesus. Não tem como nós nos tornarmos seus discípulos. Na sexta-feira, dia 27 de outubro, nós vamos rezar e refletir a partir do Evangelho de Lucas, o capítulo 12, versículos de 54 até 59. Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim de fato acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais como teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Veja, meus caros irmãos e irmãs, nesse pequenino trecho para o Evangelho da sexta-feira, Jesus ele repreende os seus contemporâneos, que sabem distinguir os sinais do tempo, sinais meteorológicos, mas não conseguem distinguir o sinal que ele mesmo é o Filho unigênito, o Filho de Deus, o enviado para a salvação de todos. Compreender o tempo que vivemos é compreender as intenções de Deus, que em todo o tempo, sobretudo pelo mistério da Igreja, também dos sacramentos, torna atual o mistério de Jesus com toda a sua eficácia salvífica. Então, saber fazer previsões do tempo, analisando os dados da meteorologia, implica uma atenção interessada. Se não estivermos realmente interessados e atentos para nos darmos conta da importância do tempo como um tempo para exercer a justiça, a caridade, a gente pode correr um sério risco. Nós precisamos nos reconciliar radicalmente com aquelas pessoas com quem estamos em conflito. O Evangelho nos coloca isso. Porque, ao contrário, nós podemos cair como que num redemoinho, um emaranhado do não perdão, de onde a gente não vai sair ilesos, sairemos machucados. É como se Jesus apontasse o sinal do tempo por excelência, que é Ele mesmo, como um sinal de salvação. Mas só para quem se compromete de fato a viver como reconciliado. E o que é viver como reconciliado? Consigo mesmo, com as pessoas, com a criação, reconciliado com Deus. Isso é na paz, na justiça, na verdade, na bondade. Isso é viver como pessoa reconciliada no mundo. E fechando o nosso itinerário da 29ª Semana do Tempo Comum, no sábado, dia 28 de outubro, nós vamos rezar a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 até 19. A gente sai do capítulo 12 de Lucas para o capítulo 6, porque no sábado, dia 28, nós vamos celebrar na igreja os santos Simão e Judas Tadeu. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano,
ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. A gente escuta esse trecho do Evangelho várias vezes no decorrer do ano, de modo especial quando a gente celebra na vida da igreja, seja os evangelistas, seja um dos 12 apóstolos. E Jesus, veja, a partir desse pequenino trecho, o que a gente percebe? Que ele dá uma atenção muito especial a esse grupo dos 12. Mesmo que o Evangelho faça menção que quando eles descem da montanha, lá tinha lá um grande número, dos seus discípulos aguardando ele, mas ele escolhe esses 12 para quê? Para instruí-los, para que de fato eles pudessem dar o seguimento da sua missão. Então ele escolhe essas pessoas bem, institui eles, nós poderíamos dizer, como um colégio, uma colegiada, e envia eles em missão. O evangelista Lucas, ele anota que Jesus prepara a escolha dos 12 como uma noite de oração. Sempre, quando a gente lê a vida dos santos, mas eu creio que isso também é para nós, diante de decisões importantes que a gente precisa tomar na nossa vida, não é verdade que a gente sempre, nós recorremos à oração, pedindo sempre a força, a inspiração para que a gente tome sempre a melhor decisão, faça sempre a melhor escolha. É isso que Jesus faz. E antes de escolhê-los, Jesus chama os seus discípulos. E o chamamento, a vocação, ela está sempre na origem de toda a instituição e ministério eclesial. E depois de chamá-los, Jesus impõe-lhes o nome de apóstolos. E a observação de Lucas no sentido de que ele pretende certamente exprimir nessa escolha dos 12 a importância do colégio dos 12 na igreja que Jesus está para, assim, dinamizar. Agora, também é destaque para o que eles precisam fazer quando são enviados em missão. Quando descem, depois de escolher, o que eles se defrontaram com a grande multidão que estava lá para serem curados de suas doenças, serem curados dos seus tormentos. Então, para nós, essa é a missão de todos os tempos, curar as pessoas, no espírito e na alma, afastar os tormentos e ajudar as pessoas a fazer a experiência profunda do sagrado, do encontro com o Cristo, do encontro com o Deus, de poderem vivenciarem profundamente a fé cristã. Quanto aos 2 apóstolos que celebramos, aliás, os 2 santos, Simão e Judas Tadeu, o Simão, um dos 12 apóstolos, disse que ele teria pertencido ao grupo dos zelotas. E estes constituíam uma seita, vamos chamá-la assim, uma seita judaica, que representava o extremo fanatismo nacional. Suas táticas eram semelhantes às dos modernos terroristas políticos. Muitas vezes eles faziam incursões, matavam, atacando estrangeiros, também judeus, suspeitos de colaborar com os forasteiros. Se de fato o Simão pertenceu a esse grupo considerado subversivo pelos judeus, é admirável o fato de Jesus buscar também aí nesse meio um seguidor e futuro missionário do Evangelho. Mostra exatamente também a sensibilidade e abertura de Jesus. Jesus ele consegue ver sempre, para além das aparências, o coração de cada ser humano, independente de qual grupo ele pertence. Judas Tadeu aparece no elenco dos 12 apóstolos. E a gente conhece muito pouco. Só se conhece uma intervenção dele no Evangelho. Se vocês quiserem conferir no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 22. E ele é tido como autor da carta de Judas.
Boa parte dos autores modernos, porém, pensa que se trata de uma outra pessoa. Com esta reflexão, meus caros irmãos e irmãs, nós vamos concluir então o itinerário dessa 29ª Semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, e que Santo Antônio sempre os proteja, os guarde, ilumine. Paz e bem.